Antes de iniciar essa pregação de hoje, eu quero fazer algumas informações aqui. Nós tivemos a nossa série sobre a vontade de Deus e nós concluímos ela. Mas para quem lembra do tempo do CD, às vezes vinha no CD a faixa bônus. Quem é que lembra disso aí? Vinha a faixa bônus, vinha no CD escrito embaixo. E eu entendi que nós precisávamos fazer uma faixa bônus a respeito da vontade de Deus, a respeito das eleições. Por isso, antes de começar a mensagem, eu quero fazer essas afirmações. Primeira, a Fonte Church não tem nenhum partido e nenhum candidato. A Fonte Church, vocês são todos livres para votar em quem quiserem. Ela não faz uma indicação de candidato ou de partido. Cada um é livre para buscar entender. Nem a Fonte, nem o Conselho de Pastores. Ninguém faz nenhum tipo de designação dessa forma. Amém? Então, se alguém disser assim, a Fonte mandou ABC, não mandou. Isso não é verdade. Todos são livres para exercer a sua cidadania da forma como bem acharem melhor. Amém? Segunda informação, antes de começarmos essa mensagem. Eleições também é um assunto espiritual. Sim, porque envolve todos os aspectos da nossa vida, envolve todos os aspectos do nosso dia a dia. Então, também é um assunto espiritual. Amém? Então vamos lá, vontade de Deus, faixa bônus, as eleições. Mais ou menos a cada de 2 em 2 anos, quando nós temos eleições, sejam municipais ou nacionais, eu falo algo a respeito disso para nós entendermos a nossa disposição como cidadãos. E principalmente a cada 4 anos, eu trago uma mensagem, quando é o ano da eleição presidencial, eu trago uma mensagem um pouco mais a fundo a respeito do tema. E eu quero recomendar que você assista a que eu preguei antes da eleição passada, que uma mensagem muito interessante, onde ali nós falamos da sua responsabilidade de forma geral, como cristão, como se posicionar, como agir. É muito, muito interessante que você assista essa mensagem. Agora, hoje, nós vamos entrar um pouquinho em outros termos, principalmente no que tange a nosso comportamento como cristãos diante dessa questão de política partidária, diante de voto, como nós nos posicionamos diante disso. Porque, assim como eu disse na mensagem de 4 anos atrás, a minha caixinha do correio já começou a encher com fotinhos de gente que eu nunca tinha visto na vida. E provavelmente a sua caixinha do correio também. Como é o nosso posicionamento diante disso? Alguns acreditam que o cristão deve simplesmente se isentar e não fazer nada, e não se envolver. Outros acreditam que o cristão tem que se envolver de uma forma muito forte. Alguns, nos últimos anos, perderam amigos. Infelizmente, alguns grupos de família deu discussão. O WhatsApp virou uma loucura. E pessoas saíram, pessoas entraram no grupo da família e aquilo virou uma bizarrice. Como deve ser o nosso comportamento diante de tudo isso? Para começar, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui, que a democracia é um sistema, mas ela não é um princípio bíblico. Às vezes nós pensamos que esse negócio de democracia, de voto, que isso está escrito na Bíblia, e na verdade não está. Também não estou dizendo que eu seja contra. Eu estou dizendo que isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia escrito, façam votos e elejam um candidato. Isso não está escrito. É um sistema. É algo que as pessoas criaram. Os seres humanos criaram, tentaram achar uma melhor forma para escolher seus representantes. Está certo ou está errado? Não é essa a questão que eu quero entrar aqui. A questão é que, como um sistema desenvolvido por seres humanos, é passível de falha. E pensa logo comigo. Num sistema onde pessoas más, elas vão mentir para angariar votos, elas vão, se possível, usar máquina pública para angariar votos, elas vão, se possível, infringir as próprias leis que às vezes elas mesmas criaram para ganhar votos. E pessoas boas não farão nada disso?
Pessoas boas vão tentar falar a verdade, pessoas boas vão tentar não inventar números, pessoas boas vão se esforçar para fazer as coisas de forma correta. Dentro disso, parece que a democracia em si, eu não estou sendo contra, tá, gente? Só estou raciocinando aqui. Ela parece ser um sistema que favoreça pessoas, entre aspas, ruins a vencerem. Pessoas sem escrúpulos, que vão usar todas as formas, todos os meios. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos no período eleitoral e com certeza vão tentar enganar você. Com certeza alguém vai tentar enganar você, alguém vai tentar falar algo para você para aumentar as suas chances de eleger ou de se reeleger. Por isso, tome cuidado com narrativas, com histórias, com promessas. Talvez você esteja se perguntando, mas será que o meu voto realmente faz diferença? Será que o meu engajamento, o meu envolvimento de alguma forma faz diferença? Eu acho que essa não é a melhor pergunta. Acho que a melhor pergunta é o seguinte: qual posicionamento Deus espera de mim como cristão? Acho que essa pergunta é um pouco melhor. O que o Senhor espera de mim como cristão diante dessas eleições? E como somos um povo livre, e como nem Deus tirou a nossa liberdade, nós vamos ter diversas respostas para essa pergunta. E eu quero que você se pergunte: o que Deus espera de você em relação às eleições? Qual a expectativa do Senhor em relação às eleições? A questão maior não é a diferença que eu posso ou não posso fazer. A questão maior é o que Deus espera de mim. Que tipo de ação ou não ação Deus espera. E diante desses fatos, o que eu me lembro é de um versículo que diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. E eu entendo que a minha parte diante disso é fazer o bem, é de alguma forma buscar compreender e agir diante daquilo que eu tenho entendido diante de Deus. Eu quero incentivar você a orar e buscar entender de Deus qual é a expectativa de Deus para você em relação a essas eleições. Qual o envolvimento ou não envolvimento que Deus espera para você. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 13, Romanos 13, 1 até 3, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Interessante isso, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Aí talvez agora alguns estão dizendo aleluia, outros estão dizendo aleluia, outros estão dizendo misericórdia, misericórdia. As autoridades foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você deve viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ela o enaltecerá. Talvez você diga assim: mas quem escreveu esse negócio? Porque quem escreveu esse negócio não conhecia os políticos hoje em dia. Eu vou te dizer que quem escreveu esse negócio foi Paulo. E Paulo conhecia autoridades bem piores do que as que existem hoje em dia. Interessante isso, interessante. E o que acontece? Toda autoridade está exercendo essa função de autoridade, entenda bem, por vontade de Deus. Como assim, pastor? Eu explico, calma. Lá no Jardim do Éden, existia a vontade original de Deus, que Adão e Eva não comessem do fruto. Esse era o desejo. Isso, Deus sabia que isso com certeza era melhor para eles. Mas existia a vontade permissiva de Deus. Deus disse: não comam. Mas obedecer ou desobedecer era uma escolha que estava na mão deles. E eles foram lá e comeram. Deus permitiu que eles tivessem essa escolha. E eles foram lá e escolheram. Agora existe também aquela vontade, soberana de Deus. Por exemplo, mesmo assim, Deus quis salvar a humanidade. Ele mandou Jesus. E o ser humano podia fazer alguma coisa para evitar que o Pai enviasse Jesus? Não podia.
Porque Deus, de forma soberana, decidiu, na hora certa eu vou mandar meu filho. E não tem papo, é a vontade soberana. Então existe a vontade original de Deus. Deus não queria que Adão e Eva comessem. Ele sabia que era melhor não comer. Existe a vontade permissiva. Deus deixou diante deles essa escolha de fazer o que ele mesmo sabia que era o melhor, ou tomar a sua própria decisão. Mas existe a vontade soberana. Na hora certa ele enviou Jesus para nos salvar. Você entende isso? Então, de alguma forma, a pessoa que está ocupando um cargo político, ou ela está ali porque Deus sabia que era o melhor e fez ela chegar até ali, ou porque Deus deu a nós o direito de escolher quem chegaria até ali, ou de alguma forma Deus pegou e colocou essa pessoa ali. Vamos lá. Deus sabe quem são as melhores pessoas para votar nessas eleições. Ele sabe quem tem chance de ser os melhores, ele sabe. Mas você tem a chance de votar numa pessoa boa ou ruim. Você tem essa liberdade. Agora, muitas vezes ao longo da história da humanidade, Deus foi lá e colocou uma pessoa numa posição de liderança, ou para abençoar, ou para julgar. Quer ver? Quando Deus coloca Davi como líder do povo de Israel, foi para quê? Para abençoar o povo. Davi foi uma bênção para o povo. Mas às vezes, Deus permite chegar líderes que vão trazer justiça. Deus olha para a Babilônia e fala: você é meu martelo. E Deus usa uma nação má, um rei mau, para cumprir desígnios que ele queria. Olha que interessante. Outra vez Deus coloca como líder, a Bíblia fala, Ciro meu servo. Ele não era um cristão, ele não era um judeu, ele não era um servo de Deus, mas Deus escolhe ele para usar ele para cumprir o seu propósito, inclusive também, em certo sentido, para abençoar o povo de Deus. Olha que loucura, que loucura. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa estaria ou porque Deus quis ou porque Deus permitiu. Certo? E diante disso, nós precisamos entender que a autoridade só existe uma, a de Deus, a de Deus. E Ele compartilha isso conosco. No nosso caso aqui no Brasil, cada um de nós tem um pouquinho de autoridade. Que nem na historinha do Capitão Planeta, quando nós juntamos nossos anéis, quando nós damos mais votos do Capitão Planeta, pouca gente pegou, né? Tem que jogar no YouTube, nostalgia. Aí o Alien tá rindo ali, ó. Quando várias autoridadezinhas nossas se juntam, elegem um político. Elegem um deputado, um governador, um presidente, autoridade compartilhada a cada um de nós em relação à nossa nação. Logo, o nosso voto é uma procuração. Nós estamos dizendo para a pessoa em quem nós estamos votando que nós estamos entregando esse pedacinho de autoridade para ela. Olha que interessante isso. Por isso é um ato que precisa ser feito com muita, muita responsabilidade. Agora, a segunda coisa sobre isso. No Brasil existe a questão da política partidária. E por muito tempo nós imaginamos e pensamos que o importante era votar na pessoa certa. Deixa eu te contar uma história. Sabia que se você votar na pessoa certa, a pessoa que você entende que é certa, mas ela for de um partido ruim, ela pode ajudar, o seu voto pode ajudar uma pessoa ruim a se eleger? Sério? Sério? Olha que interessante. Quando a gente vota lá na urna, os primeiros 2 números, eles são do partido. Então, se o seu candidato, ele é de um determinado partido, e ele é bom, mas tem muita gente ruim naquele partido, e você votou nele, e sobrou o voto dele, os votos que sobraram dele vão ajudar a entrar outras pessoas que também são daquele partido, ou daquela agremiação. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Então, para não pegar algo aqui do nosso estado, vamos pegar lá de Minas, né? Quando o Nicolas Ferreira foi eleito. Ele teve um monte de votos. E pessoas que o eleitor nem sabia que existiam foram eleitas, juntando com os votos dele. Olha que interessante. Por isso nós precisamos entender quem é essa pessoa e de qual partido ela faz parte.
Porque o que acontece? Quando existem aquelas uniões que eles fazem, geralmente eles pegam gente desse grupo para fazer parte do seu governo. Um determinado candidato, ele se faz lá uma agremiação, uma coligação, não sei como se chama direito, partido ABC. Na hora que ele for colocar secretários, na hora que ele for contratar pessoas, ele vai colocar pessoas que fizeram parte do seu apoio. Olha que interessante. Então, muitas vezes, nós como cristãos, nos colocamos num lugar onde a gente pensa assim, o que importa é a pessoa. E eu quero te dizer, importa sim muito a pessoa, mas importa também o partido do qual ela faz parte. Porque corre o risco de você digitar um número e ajudar a eleger uma pessoa que você nem gosta, por causa do partido. Já pensou que horror? De repente você descobre que aquele partido é envolvido com coisas horríveis e votou pela pessoa, mas ajudou a eleger outros que você não gosta. Por isso é muito, muito importante que você entenda que você está votando primeiro no partido. Primeiro você está votando no partido. Muito forte isso. É incrível quanta coisa a gente pode descobrir quando a gente começa a olhar. E talvez você diga assim, mas isso é muito difícil. Esse negócio é mais fácil votar em branco, isso é muito difícil. Eu acho que difícil é depois você aturar 4 anos de governo que você não gosta. Ou no caso dos senadores, 8 anos. Mas é muito difícil. Agora, além de eu descobrir quem é o candidato, eu tenho que descobrir qual é o partido do candidato que eu gosto. É muito difícil. Difícil são 4 anos de sofrimento. Então, às vezes as pessoas, muito obrigado, elas reclamam de algo pelo qual elas nunca oraram. Você já orou pelas eleições? E às vezes as pessoas reclamam de algo pelo qual elas poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. É fácil entrar na internet e reclamar de governo ABC, de não sei o que, de reclamar, de falar, é fácil. Mas nós temos sim a oportunidade de fazer a diferença. Pastor, mas a diferença que nós podemos fazer é tão pouca. Pouco já é bem melhor que nada. Alguma coisa a gente pode fazer. Amém? Difícil não é estudar um partido, estudar um candidato. Difícil é ter educação que doutrina as crianças. Difícil é ter a saúde complicada. Difícil é ter estradas ruins. Difícil é ter gente roubando INSS. Difícil é ter gente fazendo festinha com banqueiro. Isso é difícil. Agora, você prestar atenção em quem você vai votar depois que seu dedinho nervoso, é mais fácil. É mais fácil. Amém? Por exemplo, falando bom, depois vou falar um pouco disso, né? Mas saúde. Você sabia que o SUS aqui de Caxias é bem melhor que de boa parte do Rio Grande do Sul? E você sabia que o SUS do Rio Grande do Sul é melhor do que boa parte do restante do Brasil? Mas mesmo sendo melhor, tem gente ganhando neném sem ter médico. Quando eu precisava operar do joelho, né? Eu fui de Cristal a Rio Grande, porque em Cristal na região não tinha, fui a Rio Grande, eles disseram assim, se a gente operar vai ficar uma perna mais curta que a outra. É uma cirurgia simples, mas o hospital não tem recurso. Tem recurso. Isso que aqui na Serra é melhor que no resto que boa parte do Rio Grande, e no Rio Grande é melhor que boa parte do Brasil, imagina o resto. Então, já que a gente paga por uma coisa, que pelo menos funcione. E está aí nesse teu dedinho aí, ó, poder de fazer alguma diferença em relação a isso. Vou falar aqui para você, já que estamos dentro disso, né, uma frase do Tony Stark. Aprendi com a Carol, citar o Homem de Ferro. Olha só, em determinado momento no filme ele diz assim, é por isso que nós somos os Avengers e não somos os Prevengers. Ele fala, nós somos aqueles que esperam dar o BO para se vingar e não aqueles que se previnem para que o problema não aconteça. Né? Os vingadores e não os precavidos ou prevenidores. Olha que interessante. Então o que o brasileiro ele faz? Ele não... botaram o Tony aqui. Essa foi boa, obrigado, Bu. O que acontece? O ser humano faz o seguinte, brasileiro no geral.
Na hora de votar, não quero me envolver, eu não sei, qualquer um tá bom, partido não importa, vou votar qualquer coisa. Aí se elege a pessoa que ele não queria que se elegesse. Daí o que ele faz? Aí ele reclama, aí ele fala mal, aí ele sai na rua para reclamar, mas daí o leite já virou. Aí o leite já virou. Porque a hora de fazer a diferença é agora, depois o leite virou. Então, se você quer conhecer o político, conhecer o candidato, conhecer o partido, conversar com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, é agora. Terminou a eleição, não tem mais muita coisa para fazer. Né? Aí espera mais 4 anos. Não tem tanta coisa que dê para fazer depois. Mas antes tem muita coisa que dá para fazer. Amém? Nós não precisamos esperar acontecer o problema, nós não precisamos esperar acontecer o escândalo e daí a gente falar. É hora da gente parar de ser aqueles que só choram o leite derramado. Tem que fazer alguma coisa antes. Outro dia, eu estava com um café especial, eu comecei a moer aqueles grãos, e eu preparei, e estava lindo assim, e eu com muita vontade de tomar aquele café, peguei aqueles grãos assim, me descuidei e virei tudo dentro da pia. Recém-moidinho, na hora assim. Aí o que eu podia fazer? Abrir a torneira e deixar ele embora. O que eu ia fazer? Eu ia tentar lavar o pó? Não. Eu tinha que ter prestado atenção antes. Mas depois que aconteceu. Então, nós temos poucos dias para, de alguma forma, entender o que Deus espera de nós, isso é muito particular de cada um de vocês, e fazer o que tem que ser feito. Porque depois não tem mais tanta coisa assim para fazer. Dentro disso, eu quero te falar de algumas questões que elas fazem bastante diferença dentro disso, para que a gente possa pensar um pouco em alguns temas e analisar sobre eles. Vamos lá. Liberdade. Lembra que eu falei que nem Deus tirou a liberdade de nós? Se nem Deus tirou a liberdade de nós, nós precisamos de políticos que não queiram tirar a nossa liberdade. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo muitas vezes o Senhor esperando as pessoas tomarem decisões, tomarem atitudes, as pessoas serem responsáveis. Por isso é interessante que você pergunte ao seu candidato, ao seu partido, qual é a posição dele em relação às liberdades individuais. Quanto a pessoa pode ser livre, quanto a empresa pode ser livre, quanto a pessoa pode ter liberdade, quanto a liberdade dela de ter inclusive a sua propriedade privada, o seu bem, sem ser de alguma forma espoliado em relação a isso. Inclusive liberdade religiosa. Porque o governo não tem que influenciar na religião das pessoas. Nenhuma religião. A religião é uma coisa da pessoa. Então nós precisamos olhar e pensar candidatos que respeitem a liberdade da pessoa cultuar o que ela quiser e o que ela quiser, da forma que ela quiser, desde que não infrinja a liberdade dos outros. Desde que não prejudique os outros. Mas que ela tenha fé dela. Nós não queremos obrigar ninguém a virar evangélico, católico ou qualquer coisa. Nós queremos que a pessoa tenha liberdade. Amém? Liberdade. Que ela não seja de alguma forma tolhida. Outra coisa, economia. Nós percebemos, é factível, é factual, a gente percebe que existe muito imposto. Qual é a posição do seu candidato, do seu partido em relação aos impostos? Existe o desejo de aumentá-los ou diminuí-los? Né? De fazer reformas ou não? Responsabilidade fiscal, a Bíblia diz o quê? Qual que vai levantar uma torre, não vai primeiro sentar e calcular se vai conseguir concluir. Qual é a posição do seu candidato, do seu partido com a responsabilidade fiscal? Com a diminuição dos cabides políticos? Um monte de cargo, um monte de coisa. É muito sério isso. Sabe por que é sério essa história de imposto? Um dos motivos que Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul foi imposto. Chegaram para o Roboão, filho de Salomão, e disseram: Roboão, teu pai cobrou muito imposto, é pesado. Aí o que ele respondeu? O meu dedo é mais grosso que os lombos do meu pai. Se meu pai bater em vocês de uma forma, eu vou bater mais forte ainda em vocês. Foi mais firme ainda. Esse foi um dos motivos, claro, tinha outros.
Revolução Farroupilha, novamente, tinha outros motivos, mas um deles era revolta em relação a impostos. Impostos demais sempre causaram problemas. Qual é a ideia do seu candidato, do seu partido em relação a isso? Porque a verdade é que o governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro que ele pega da gente. Geralmente sem a gente concordar. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Poderia ser diferente? Poderia. Por exemplo, as estatais poderiam dar um mega lucro e pagar a máquina pública. Eventualmente, não sei se isso daria certo. Mas a verdade é que o dinheiro que o governo tem é o dinheiro do povo. Né? Então, de que forma isso vai ser gerado? Hoje, tanto o governo do Estado como o governo federal estão devendo e com grandes dívidas. Qual é a ideia em relação a isso? Se existisse um SPC, um Serasa, tanto o Brasil como o Rio Grande do Sul estariam no SPC e no Serasa. Como mudar isso? De que forma isso pode ser transformado? Outra coisa, moral. Qual é a posição moral? Como eles olham para a cultura, para realmente a cultura ser cultura, ou ser bandalheira, imoralidade? Porque não é cabível, não há cabimento que o governo possa bancar imoralidade com dinheiro público. Nós não podemos ser a favor desse tipo de coisa. Então, quais são os valores morais? Quais são os valores éticos? O que mais? Burocracia e regulamentação. O Brasil é burocrático demais. Qual é a posição do seu candidato em relação a esse monte de lei que tem? A realidade é que a melhor coisa que o governo pode fazer por nós é não atrapalhar. É deixar a tua empresa trabalhar, é deixar você fazer o serviço, né? É colaborar, não impedir. Qual é a posição que eles têm em relação a isso? Nós vivemos hoje um grande quebra-quebra de empresas. Os dados mostram coisas terríveis, assustadoras, de empresas em problemas quebrando e tudo mais. De que forma o seu candidato pode ajudar a transformar esse cenário? Isso é muito importante. Outra questão, assistência social. Em certo nível, ela é importante, mas a assistência social ela nunca pode ser, de alguma forma, usada para manipular o povo. Isso não pode acontecer. Como o seu candidato se envolve com isso? Porque o incentivo ao trabalho deve ser sempre maior que a assistência. Assistência em certo nível é importante? Sim, mas o incentivo ao trabalho deve ser maior. Como eu falei antes do SUS, já que ele existe, que ele funcione, qual é a forma como ele olha para a saúde? Educação. Qual é a forma que o seu político olha para a educação? Há realmente o interesse de que as pessoas aprendam, desenvolvam? De que forma isso é olhado pelo seu candidato? Infraestrutura. Facilitar o país, seja com eletricidade, seja com rodovias, qual é a forma como olha para isso? Agora, uma questão muito interessante, insegurança jurídica. Nós vemos que hoje em dia o pessoal tem medo de que talvez a lei que vale para um não valha para outro. Como eles se posicionam em relação a isso? Sobre segurança pública e a economia, o Brasil tem índices parecidos com países que estão em guerra. Então, como que a gente vai mudar isso? Como que a gente vai lidar com economia e segurança pública? Outra coisa que tem estado assustadora no país, os jogos de bets. Qual é o posicionamento em relação a isso? Cultura, já falei antes, né? Relações exteriores. Como vai se alinhar com regimes que representam liberdade? Ou se alinhar com regimes que não apoiam a liberdade? De que forma vamos se posicionar em relação a isso? Muito importante. Esses são só alguns temas para você dar uma olhada aí. Quarta coisa, e essa é muito, muito importante. Muitas vezes, quando nós vamos pensar em eleições, nós vamos pensar lá no presidente e no governador. Ah, que legal, ótimo, maravilha. Vote bem para presidente e para governador. Mas você já parou para pensar o poder que está nas mãos dos deputados e senadores? O poder que está nas mãos deles. Vamos lá. Quando nós pegamos os deputados federais e os senadores, nós temos o Congresso Nacional.
E o Congresso Nacional ele tem um poder incrível para tanto aprovar leis, porque depois não adianta simplesmente reclamar, essa lei é ruim, essa lei me prejudica, mas você teve a oportunidade de votar em alguém para te representar na feitura dessas leis. Mas eles também fiscalizam o poder executivo. Então, se porventura o candidato que você queria para presidente não ganhar, mas você conseguiu colocar alguém lá no legislativo, lá no Congresso, seja deputados ou senadores, essa pessoa pode ser um freio de emergência em cima de um mau presidente. Por isso é muito importante nós votarmos bem sobre essas pessoas. Eles acompanham a execução do orçamento. Então imagine um cenário onde ganhou um presidente ruim, mas tem um Congresso bom, né? Deputados bons, senadores bons, e aquele governo está desperdiçando dinheiro, está usando mal o dinheiro, o Congresso vai dar uma segurada. Vai dar uma segurada em relação a isso. E vai ajudar o país a avançar. Que coisa importante. E, inclusive, quando nós olhamos para o Senado, eles vão receber a capacidade, eles têm a capacidade de aprovar ou não pessoas indicadas ao Supremo Tribunal Federal. Então você diz assim, eu queria transformar o STF, eu queria mudar o STF, você tem que votar bem para senador. E esse ano nós temos a oportunidade de votar para 2 senadores. Então você vai votar 2 vezes. Você escolhe um senador e vota. Aí de novo, escolhe mais um senador e vota de novo. Você vai votar 2 vezes para senador. Precisa ser uma pessoa que você pense, essa pessoa, se alguém indicar uma pessoa ruim para o judiciário, para o STF, esse meu senador que eu estou votando, esses 2 senadores que eu estou escolhendo, eles, se for uma pessoa ruim, eles vão vetar, e se for uma boa pessoa boa, eles vão apoiar. É interessante isso. Ou você quer continuar depois chorando leite derramado? E olha que mais, os senadores que vencerem, eles não vão ficar 4 anos lá. Não, eles vão ficar 8 anos. Você vai votar para 2 senadores que vão ficar 8 anos, ou seja, meu filho hoje tem 8, certo? Então, quando eles, 8 mais 8 já são 16, quando ele tiver 16 anos, 16 para 17 anos, aí que esses caras vão estar saindo do Senado. Uau! É quase uma década. Quem é que você votou para senador na última eleição? Mas você deu autoridade para ele responder por você lá dentro. Você deu autoridade para ele. Ele vai ficar 8 anos lá, exercendo a autoridade que você deu para ele. 8 anos. Em quem você votou para deputado nas últimas eleições? Ele vai ficar 4 anos lá te representando. Deputado federal, deputado estadual. Ou você votou e saiu correndo. Nem sabe onde eles andam, nem sabe o que eles fazem. Eu acho que a gente pode, como cristãos, ser mais responsáveis diante da política. Novamente eu digo, nós não temos nenhum candidato oficial, a igreja não tem candidato oficial, você vota quem você quiser. Eu só peço que você ore a Deus e seja responsável, e faça uma análise responsável. E entenda que isso também é um serviço espiritual. Quando o povo de Deus estava lá na Babilônia como cativo, a palavra diz, o Senhor falou com eles e disse, orem pela prosperidade da cidade, porque dela depende a prosperidade de vocês. Eles tinham sido arrancados de Jerusalém, levados cativos até a Babilônia, e Deus manda eles orar pela prosperidade da Babilônia. Já pensou? Pensou você ser arrancado do Brasil, levado à força para a Argentina, e chegar lá e eles dizer, você tem que orar para Deus abençoar o milênio. Deus diz para ele, você tem que orar pela prosperidade dessa nação onde você mora, porque a prosperidade individual de vocês está ligada assim à nação como um todo. Então, nós precisamos orar por essas eleições, orar pelo Brasil, orar pelo Rio Grande do Sul e agir de forma responsável. Eu creio realmente, dito esses versículos que eu já falei aqui, que Deus não deseja de nós uma postura simplesmente de indiferença. Porque novamente eu digo, a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso peca.
Na minha opinião, posso estar errado nisso, mas eu acho que a indiferença é um caminho ruim. Eu acho que é um caminho ruim. Por outro lado, a mesma Bíblia diz: no que depender de vós, tenho paz para com todos. Então, se por um lado eu não sou indiferente, por outro lado, nós também não somos chamados a arrumar briga com os outros. Porque a Bíblia diz, em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Maiores interessados negativamente nas eleições são os demônios. Que hajam brigas, divisões, pessoas parem de falar com pessoas, candidatos errados sejam escolhidos. Os maiores interessados são os demônios, pelo lado negativo. Repreenda os demônios. Converse com as pessoas. Os demônios você repreende, com a pessoa você conversa. Não xingue as pessoas. Não ofenda as pessoas. Debata conteúdo. Questões. Não precisa gritar, esbravejar, falar palavrões, ou fazer que nem lá os políticos fazem, né? Vossa Excelência é um energúmeno. Vossa Excelência não tem vergonha. Eu fico se xingando falando Vossa Excelência na frente. Não faça isso. Exerça a sua responsabilidade como cristão. Faça o que Deus espera que você faça. Mas você não está procurando causar confusão. Você está procurando o benefício da nação. São duas coisas diferentes. Tenha você a opinião que você tiver. Eu vou respeitar a sua opinião. Eu posso não concordar. Eu posso até ficar bravo aqui dentro. Mas você é livre para ter a opinião que quiser. Mas nós precisamos conversar sobre isso. Amém? Inclusive, esses dois bonitos que você tem que votar, os senadores, os dois senadores que você vai escolher, eles vão poder julgar crimes de responsabilidade fiscal. Sabe o que isso significa? Se precisar fazer o impeachment de alguém, é o teu senadorzinho que tem que ir lá e pedir. Mas você não lembra quem você votou para senador na eleição passada. Ah, tinha que fazer o impeachment do fulaninho. Ah, é? E quem você votou para senador? Não lembro. Pois é. Era esse cara aí que podia fazer alguma coisa. Quando existe um crime de responsabilidade de um presidente, de um juiz supremo, de alguém, quem pode fazer alguma coisa são os senadores. Quem você vai votar para senador? Pense aí, olhe, busque entender, busque conhecer, busque entender com quem essas pessoas andam, de quem essas pessoas são amigas. Diga-me com quem anda e te direi quem é essa. Com quem essa galera tem andado. Tente descobrir. Nós precisamos de um congresso atuante. Isso é muito importante. E os deputados estaduais? Eles fazem uma coisa parecida com os deputados federais, só que aqui no Rio Grande do Sul. Então, como é que está a saúde, educação, liberdade, etc, etc, tudo que a gente falou aqui no Rio Grande do Sul. Vai a sua escolha não só do governador. O governador é muito importante, mas também os deputados estaduais. Pessoas que você sabe que vão ter coragem de fazer o que é correto, o que é justo. Não o que a maioria acha, não o que é popular, não o que dá mais votos, mas o que é correto. Ah, eu acho que o governo do estado, sei lá, está isso, está aquilo. Quem pode fazer a diferença, quem pode de alguma forma ajudar a fiscalizar o governo do estado, são os deputados federais. Então é muito importante que você vote. E se porventura não ganhar o candidato a governador que você quer, quem pode de alguma forma ajudar a fazer um contrapeso são os deputados estaduais. Por isso é tão importante que você vote da forma certa. Para concluir, nosso verdadeiro país não é o Brasil, é a Nova Jerusalém. Amém. Mas enquanto a gente está aqui, o que acontece com o Brasil nos influencia. Enquanto estamos nessa terra, nos influencia. O nosso rei não é o presidente, é Jesus. Mas enquanto estamos aqui na terra, o presidente influencia muito as nossas vidas. A nossa lei, acima de tudo, é a Bíblia. Vivemos por ela. E se alguma lei humana contrariar a palavra, nós ficamos com a palavra, em vez de ficar com a lei. A Bíblia é acima de tudo. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos que respeitar as leis humanas. É isso.
Nós nos sujeitamos acima de tudo à autoridade de Deus. Mas enquanto estamos aqui no Brasil, nós precisamos entender que temos que dar respeito a deputados, senadores, governador, presidente, que estão ali ou por permissão ou por decisão da parte de Deus. Que estão ali ou porque Deus permitiu que a nossa escolha tivesse um resultado, ou porque Ele escolheu. Seja para nos julgar ou para nos abençoar. Ou simplesmente para dizer, escolham quem vocês quiserem e aguentem as consequências. Mas de alguma forma Deus permitiu que eles estivessem ali. Então temos que ter respeito também por eles. E mais uma vez, escolha bem. E se não der para escolher os melhores, se por acaso, dentro dos seus valores, você olhar para os candidatos e dizer assim, não tem nenhum que eu gosto, não tem nenhum que eu me identifique, tenta pelo menos votar no menos pior. Tenta dizer assim, esse aqui, desculpa usar a língua portuguesa de forma errada, mas tente pelo menos dizer assim, esse aqui é o menos ruinzinho. De todos que tem, esse aqui é o menos ruinzinho, então vota nele. Porque se você simplesmente não votar, em certo sentido, você está ajudando quem ganhar. Ajudando quem ganhar. E por favor, eu retomo, cuide do partido. Porque de repente você votou em quem gosta, mas elegeu alguém que nem conhecia que era do mesmo partido. Tome cuidado. E afirmo que já afirmei na outra mensagem 4 anos atrás. O único que pode realmente salvar o Brasil é Jesus. A esperança do Brasil mesmo é que as pessoas se convertam. Isso que realmente muda, isso que realmente transforma. Porque os políticos são reflexos da nação. Uma nação que tem pessoas corruptas vai ter governantes corruptos. É assim que funciona. Uma pessoa que tem, um país que tem pessoas violentas vai ter governantes violentos e por aí vai. É um reflexo. Os governantes vão ser um reflexo da nação. Mas pelo menos vamos fazer a nossa parte. Para a gente poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz a minha parte. O Senhor esperava que eu me posicionasse dessa forma durante a campanha, eu me posicionei. Seja mais ou menos, enfim, você vai orar, entender Deus. E eu votei em fulano de tal, ganhou ou não ganhou, você está em paz diante de Deus. E a sua parte você fez. O que estava ao teu alcance, você fez e você está em paz diante disso. Agora, não dá para simplesmente a gente fazer de conta que isso não nos influencia. Torcer, a gente já torceu na Copa, viu que deu errado. Então na eleição é a hora de fazer alguma coisa. Você viu? Adiantou a tua torcida na Copa? Não adiantou de nada. Eu estou torcendo para dar tudo certo nas eleições. Não adiantou de nada. Na Copa não funcionou. Então agora o que a gente pode fazer diante disso? Como a gente pode se posicionar diante disso? Novamente, não vai sair por aí brigando, pelo amor de Deus. Por outro lado, talvez você já tenha sido um idólatra. Talvez em algum momento você pensou que existia um determinado político que iria salvar o país. Eu volto a dizer, só quem salva o país é Jesus. Talvez você idolatrou essa pessoa. Você viu na figura daquele determinado político que ele era a solução. E eu já vi gente de todos os espectros políticos fazer isso. Gente de esquerda, gente de direita. Achar esse é o candidato. Olha que daí o cara foi eleito e não foi tudo aquilo que ela imaginava. Eu já vi de todos os tipos. Porque salvar a nação, quem faz é Jesus. Um bom político pode fazer diferença, pode fazer muita diferença. Quando tem um bom político no governo, é uma bênção. Agora, realmente salvar a nação, transformar a nação em Jesus Cristo. Então não deixa a idolatria entrar no teu coração. Não deixe. Tem gente que sabe o nome dos políticos lá e tal, mas nem sabe os versículos da Bíblia, não sabe o nome dos apóstolos, não sabe a ordem dos livros da Bíblia. Então não estou chamando você uma idolatria política. Não estou chamando você uma militância que você coloque isso acima de Cristo, de forma nenhuma. Porque a tua fidelidade é a igreja de Jesus. Tua fidelidade é ao corpo de Cristo. Mas não dá para ser um alienado que nem sabe de nada. 2 senadores esse ano, nem sabia. O fulano está concorrendo, sério, não sabia. Não dá para ser um isentão. Vamos ter responsabilidade nisso que nós vamos fazer. Para pelo menos, quando passar tudo isso, a gente está com o coração em paz. Dizer, Senhor, a minha parte eu fiz.
A minha parte eu fiz. Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Vivam em paz. Não podemos tratar uma pessoa mal porque ela tem uma opinião política diferente da gente. Não podemos tratar mal essa pessoa porque ela tem uma opinião diferente da gente. Eu repito Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Nós podemos enfrentar as ideias ruins dela, mas não enfrentar a pessoa. A pessoa a gente evangeliza. A ideia ruim a gente enfrenta, mas a pessoa a gente ama e evangeliza. Inclusive, ore pela conversão dos seus adversários políticos. Ore para eles. Pensa bem. Se alguém que é teu adversário político se elege, isso é ruim. Mas ela se converte e vira um cara bom. Olha que benção. Porque o versículo que eu usei lá no começo dessa série de mensagens de 1 Timóteo 2, 1-4, olha como ele começa. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Certo? Então é para orar por todas as pessoas. Ore em favor dos reis e todos que exercem autoridade. Então você tem que orar pelo governo vigente e orar pelas pessoas que se elegeram, amém? Orar por eles, abençoar a vida deles, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então é o nosso dever de orar pelas autoridades. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Ele começou falando de quem? Lá dos reis e autoridades. Então Deus quer até que os reis e as autoridades sejam salvos. Deus quer que o presidente atual e o futuro sejam salvos, se convertam. Deus quer que o governador atual e o futuro sejam salvos, se convertam. Esse é o desejo de Deus. Então, se você orar para o cara morrer atropelado, você está indo contra o princípio da palavra. Você tem que orar para ele se converter, para ele conhecer a Jesus Cristo, pela salvação da... Porque, amados, agora eu vou falar uma coisa bem séria, mais séria que as outras que eu estava falando aqui. Se você simplesmente ora para a pessoa já eleita, né? Se lascar, você está orando e pedindo a Deus que essa pessoa vá se lascar. Você deseja, sei lá, que quebra uma perna, que o cachorro morda na bochecha, você quer alguma coisa muito ruim. Você está pecando, você está sendo um rebelde, porque você está desejando o mal contra essa pessoa. Você tem que querer que ela se converta. Você pode orar e dizer: Senhor, faça justiça. Se você acha que ele roubou, fez alguma coisa, você pode orar. Mas você não pode ser um assassino no seu coração. É muito sério isso. Muitos cristãos pecaram nisso querendo que algumas autoridades morressem. Não é nosso papel como cristão. A gente pode orar: Senhor, faça justiça. Amém? Senhor, olha, você sabe que a pessoa fez isso, isso e isso, aquilo. Entrega na tua mão e deixa com Deus. Ele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, se a pessoa está errada, está fazendo errado, Deus uma hora, seja na terra ou seja na eternidade, Deus em alguma hora vai julgar isso e vai punir se for necessário, mas não nós. Amém? Então ore abençoando. Quer fazer a diferença? Faz agora, antes da eleição. Depois que for eleito, ora pela conversão, pela bênção. E diz mais: que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe aquele político que tu não gosta? Deus quer que ele descubra a verdade. Deus quer que ele descubra a verdade. Deus quer que ele chegue ao pleno da consciência. Deus quer que ele vá para o céu. Mas aí entra a vontade permissiva, né? Vai depender se ele quer também. Se você encontrar esse cara aí que você está pensando agora, você ia ter coragem de alguma forma tentar ministrar o evangelho para ele? Peguei pesado, né? Meu filho me perguntou:
Pai, se fulano de tal, o que você ia fazer? Eu ia tentar de alguma forma anunciar o evangelho. Ah, mas você ia dar um almoço para ele? Eu ia, filho. E de alguma forma eu ia tentar ser influência de Deus na vida dele. Eu ia confrontar também, com certeza. Mas ia de alguma forma, porque o meu compromisso é primeiro com Deus, é primeiro com a Bíblia, é primeiro com a Nova Jerusalém, é primeiro com a igreja. Quando eu honrei esse meu primeiro compromisso, aí sim. Depois de ter honrado acima de tudo esse compromisso, aí sim. Eu tenho um compromisso com o Brasil, tenho um compromisso com a Constituição Federal, eu tenho um compromisso com a nação brasileira. É uma ordem de hierarquia. É uma ordem de hierarquia. Quando as autoridades prenderam os apóstolos, eles foram presos. Eles não mandaram cair um raio na cabeça dos guardinhas, eles foram presos. Quando Deus disse para eles continuar pregando, eles foram, as autoridades vieram, mas a gente não mandou parar de pregar? Eles disseram, não, mas a gente tem que obedecer primeiro Deus, depois os homens. Quando a lei humana não interfere com a lei de Deus, a gente obedece a lei do homem também, desde que ela não seja contra a palavra. Sabe aquela pessoa que tem uma ideologia totalmente diferente da sua? Ore pela salvação dessa pessoa, porque convertida, provavelmente ela vai mudar a ideologia dela também. Amém? Você pode apoiar partidos e candidatos e ser fiéis a eles, até onde não conflite com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Jesus. Que nessa eleição, em vez de perder amigos, você ganhe vidas. E não estou falando para você ser dissimulado e fingir que não tem uma posição, não é isso. Que você possa se envolver nessas eleições mais do que nunca você se envolveu, mas sem pecar. Pastor, o que eu não posso fazer nessa eleição? Você não pode pecar. Mas pode se envolver bastante, mas não pode pecar. Um dia um pastor, ele disse assim, ele olhou para mim e disse assim, pastor Cid, nessa hora a gente tem que ter a unção da garça. Ele disse, qual é que é a unção da garça? Ela enfia os pés no banhado, mas continua com as penas limpinhas lá em cima. Unção da garça. Interessante. Porque a Bíblia ela diz, mantenha os pensamentos nas coisas lá do alto. Então a nossa cabeça está nas nuvens, né? Mas quando Jesus vai lavar eles, ele diz assim, não Pedro, eu tenho que lavar só o pé, o resto já está limpo. Porque o nosso pé encosta nessa terra, encosta nas coisas dessa terra. Então se envolva, que essa seja a eleição que você mais se envolveu, mas sem pecar, e sem confundir a hierarquia da sua obediência, a hierarquia da sua honra a Deus acima de tudo. Que você se envolva, mas sem odiar ninguém, porque o ódio não provém de Deus. Que você se envolva, mas que você entenda que o verdadeiro inimigo não é o partido adversário. O verdadeiro inimigo são os demônios que agem através da política. Será que tem algum partido santo? Não, não tem. Todos foram feitos por homens, mas tem uns que são melhorzinhos que os outros. Será que tem algum candidato perfeito? Com certeza não. Mas com certeza tem muitos candidatos melhores que os outros. Será que o meu voto pode realmente fazer diferença? Eu não sei até que ponto faz tanta diferença assim. Mas eu sei que você tem que honrar a sua consciência diante de Deus. E saber que diante de Deus você tem paz, que fez a coisa certa. Ou não se envolver, ou não se envolver, ou votar em A, ou votar em B. Você está em paz diante de Deus, isso é que importa. Ore pelas eleições. Porque o rumo que o Brasil tomar, o rumo que o Rio Grande do Sul tomar, vai te afetar. Com certeza vai te afetar. Seja dos Prevengers, não dos Avengers. Vamos antes fazer alguma coisa. Se você quiser orar, ore. Se você quiser jejuar, jejue. Se você quiser caminhar com uma bandeira, caminhe. Mas que você faça o que for necessário. E não deixe ninguém decidir por você. Amém? Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Se você pode, se coloque de pé. Você entende que esse é um assunto espiritual também? Você entende que se envolver na política não pode atrapalhar você de amanhã depois conseguir evangelizar a pessoa?
Eu evangelizo pessoas que sabem que eu tenho um posicionamento político diferente delas. Porque eu nunca briguei com elas ou manifestei ódio contra elas. Eu confrontei pensamentos diferentes, ideias diferentes. Depois das eleições você vai conseguir evangelizar as pessoas que têm um pensamento político diferente do seu? Ou agora mesmo, enquanto vocês debatem posições diferentes, você consegue amar essa pessoa e evangelizá-la? Eu sei que é difícil, mas nosso Deus é Deus de milagres. E a nossa fidelidade é acima de tudo ao Senhor. Se você já idolatrou algum candidato ou partido, é pecado. E eu quero pedir que você peça perdão agora para Deus. De repente você idolatrou, achou que aquele candidato era o Salvador, era o Messias do Brasil, alguém que realmente ia fazer a diferença. E você pensa, Senhor, me perdoa, porque eu achei que ele era o Salvador do Brasil. E se você distratou pessoas, amaldiçoou pessoas, a Bíblia diz que não pode ficar saindo da mesma boca a bênção e a maldição. Peça perdão ao Senhor. Se você desejou que pessoas morressem, fossem para o inferno por causa de política, peça perdão, você pecou. É sério, isso é espiritual. Você pecou, peça perdão para Jesus. Se você disse palavras torpes contra pessoas que estão investidas de autoridade, você pecou. Você poderia ter confrontado ideias, você poderia ter se firmado nos fatos, mas você usou palavrões contra essa autoridade. Você pecou, peça perdão ao Senhor. E se você está indignado com a política brasileira, diga, Senhor, essa eleição eu vou fazer diferente. Em vez de chorar pelo leite derramado, eu vou fazer alguma coisa agora. Mas já aproveita e coloca nessa oração dizendo assim, mas por favor, Jesus, não deixa eu pecar. Não deixa eu estragar minha família, não deixa eu estragar minha saúde por causa disso. Me ajuda a me envolver da melhor forma possível, sem pecar, sem destruir. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os demônios do mundo espiritual. Nos ajuda, Senhor, a repreender os demônios que agem através das pessoas. Em nome de Jesus, que toda mentira das trevas caia por terra em nome de Jesus. Deus nos dá discernimento de espírito para conseguir perceber quando estão mentindo para nós, quando estão tentando nos enganar, Senhor. Abre os nossos olhos para perceber quando alguém está só de lábia. Nos ajuda, Jesus, a nos envolver com coragem, com determinação e sem pecado. Senhor, nós te clamamos, Pai, que todos esses que são candidatos, se tem coisas para aparecer, que apareçam. Porque a tua palavra diz que não há nada encoberto que não seja descoberto. Então, se tem podridão, se tem sujeira que precisa vir à luz antes da eleição, Senhor, faz vir, Senhor, faz vir à tona, Senhor, faz vir à tona, faz aparecer antes da eleição. Se existem corrupções, roubos, escândalos, faz aparecer antes da eleição. Por favor, Senhor, dá-nos um bom presidente, dá-nos um bom governador, dá-nos bons deputados estaduais, federais e senadores. Ajuda a nação evangélica a se levantar como alguém que vota com consciência. Senhor, que depois das eleições ninguém daqui da igreja fique brigado um com o outro. Que ninguém queira deixar de congregar por uma posição ou por outra, mas que a nossa fidelidade seja ao Senhor acima de tudo. Espírito Santo de Deus, aonde essa mensagem chegar, vai nos dando olhos abertos, vai nos dando discernimento, Senhor, e que independente de quem ganhar, nós venhamos a ser o povo que evangeliza, o povo que tem a Nova Jerusalém como sua verdadeira pátria, um povo que tem a Bíblia como sua lei acima de tudo, um povo apaixonado por Jesus e que sabe que embora políticos façam muita diferença,
O verdadeiro Salvador se chama Jesus Cristo. Embora queiramos e precisamos de um Brasil melhor, a nossa verdadeira pátria é Nova Jerusalém. Amém. Pai, eu abençoo cada um aqui, Senhor, para que possamos fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, antes de você conversar com os irmãos, nas nossas células, nós não fazemos campanha política para nenhum candidato, nenhum político, amém? Nós não fazemos campanha, você pode participar da célula tranquilo. No culto nós não fazemos campanha também, mas você na sua individualidade é livre para exercer como você quiser a sua cidadania. Nós não temos controle sobre isso, mas nas nossas células, nos nossos cultos, nós não apoiamos nem partidos, nem candidatos, amém? Você é bem livre em relação a isso. E agora, antes de você sair, eu queria que você abraçasse as pessoas ao seu redor e dissesse assim: independente de como for essa eleição, eu vou continuar sendo teu amigo. Pode fazer isso. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Você vá na graça e na paz do Senhor Jesus.